Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7 ao 12. Vamos ler? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: esta coisa diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrar-se aos seus pés e reconheçam que eu te amo. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, aleluia. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, Pai amado, aqui está a tua palavra, que já é abençoada, já é inspirada pelo teu Espírito Santo. Mas nessa hora, Senhor, eu coloco-me como um vaso, Senhor. Coloco, Senhor, como, Pai, alguém que vai ser usado pelo teu Espírito para, Senhor, trazer aquilo que o Senhor quer, Senhor, ao teu povo, a mensagem que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Usa-nos para o louvor da tua glória. Eu oro em nome de Jesus que todo impedimento, toda potestade, todo dominador do ar, todo principado caia por terra agora e sejamos livres para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o teu Espírito Santo tem falar conosco. Em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, temos falado aqui das 7 igrejas, da Ásia Menor. É uma carta do apóstolo João, na verdade é uma carta do próprio Cristo, foi revelada a João, seu servo, e ele está endereçando essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas ali da província da Ásia. E já discursamos aqui sobre algumas igrejas. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. É uma igreja que é elogiada e não repreendida. É uma igreja onde você vai por aí, alguns ministérios, que são ministérios independentes, às vezes você chega lá, Assembleia de Deus, Filadélfia, Igreja Batista, Filadélfia, Igreja Metodista, Filadélfia. Nós mesmos temos uma filha na fé aqui, uma igreja lá em Vargas Pequena, que é a Igreja Metodista, Filadélfia, não é isso? Igreja Metodista, Filadélfia. Porque quando falamos de Filadélfia, falamos de uma igreja fiel, uma igreja que não encontra a repreensão de Jesus Cristo. Ela encontra elogios, ela encontra o Senhor Jesus exaltando. E Jesus diz para o anjo dessa igreja: eu te amo, aleluia. O anjo que representa a igreja ali, ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja? É o líder, o pastor, o presbítero que foi colocado ali, o bispo. Então, a essa igreja Jesus diz: eu te amo, aleluia.
Isso é tremendo. E temos algumas coisas a aprender com esta igreja. Filadélfia era uma cidade da província romana, da Ásia Menor. Hoje, atualmente, ela fica na região da Turquia. Essa igreja já não existe mais. Na verdade, se eu não me engano, nenhuma das 7 igrejas mais hoje, fisicamente, elas existem. Ela ficava na região da que hoje é Turquia. Em 150 a.C., Átilo II, Filadélfo, fundou a cidade de Filadélfia, né? Fica mais ou menos a 22 quilômetros perto de Esmina, a caminho entre Roma e a Ásia, ou seja, era uma cidade onde passavam muitas pessoas. Era uma cidade, assim, talvez como todas as outras ali, né, da região, ela era uma região de passagem, onde as pessoas passavam e aquela igreja podia, de alguma forma, resplandecer a sua glória para aquelas pessoas que passavam ali em direção a Roma ou regressando de Roma. Amém? Quando eu estava lendo esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. Eu não vou expor o texto, né, exaustivamente, uma mensagem expositiva, mas eu separei algumas coisas que me chamam muita atenção nesse texto. Sempre quando eu leio aqui algum texto dessas igrejas, eu separo algumas coisas que eu acho mais importante compartilhar com a igreja. E uma das coisas que eu acho mais importante é que Jesus diz: tenho posto uma porta aberta. Olha o que ele diz no verso 8, capítulo 3, verso 8. Olha o que ele diz para essa igreja, para esse anjo: conheço as tuas obras. Deus conhecia a igreja. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Alguns comentaristas vão dizer aqui que talvez a região geográfica ali seria este tipo de porta, né? Onde as pessoas pudessem ir passar, pudessem ser evangelizadas por essa igreja, pudessem receber a mensagem de Cristo por essa igreja. Por isso que alguns falam que talvez a região geográfica seja uma referência a essa porta. Agora, interessante que a Bíblia fala sobre porta. No versículo antes, nós vemos uma declaração de Jesus, onde ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Chave aqui de Davi é um texto onde fala de uma autoridade espiritual para ligar e para desligar, aleluia, para profetizar e proclamar a obra do Senhor, para firmar o evangelho do Senhor Jesus. Ele diz: eu tenho a chave e estou abrindo a porta. Ele diz: e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus está falando para essa igreja: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. A porta que eu abrir, ela vai ficar de pé. Aleluia. A porta que eu fechei, também vai ficar fechada. Aleluia. Porque às vezes a gente só fala de porta aberta. Existem portas fechadas também, que o próprio Deus fecha. E é livramento às vezes para a sua igreja. Aleluia. Quantas portas o Senhor me fechou. E Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe talvez o abismo que tem à sua frente. E talvez Ele vá à sua frente, Ele fecha aquela porta, porque Ele conhece todos os nossos dias. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa trajetória.
Ele é o Senhor das nossas vidas. Então não fique triste se Deus fechar uma porta. Estou falando se Deus fechar. Porque Deus fecha portas. Aleluia. Mas Ele também abre portas. Aleluia. Aleluia. Ele está falando para essa igreja. Eu coloquei uma porta aberta. Prega, profetiza, proclama o reino. Tu és fiel, eu te amo. Eu coloquei uma porta aberta em Filadélfia e essa porta não vai fechar. Aleluia. Abre aí, por favor, Mateus 16, 18, deixa aí. Ele está dizendo, eu abro porta e fecho porta. Aleluia. Irmãos, não só na igreja. Amém? Esse é um princípio que Deus estabelece na sua igreja, mas também nas nossas vidas. Tem uma certa vez, Paulo queria ir para uma direção, e ele diz, o Espírito Santo não me deixou ir. Paulo queria pregar, Paulo queria fazer a coisa certa, Paulo queria proclamar o reino, mas Deus não deixou ele ir para certa região. Eu acho que foi aquela vez que ele ouviu a voz do Senhor dizendo, passa a Macedônia e ajude, se alguém puder me ajudar aí. E ele vai para Macedônia. Então Deus pode fechar portas na nossa vida. E Deus pode abrir portas na nossa vida. Ele tem a chave de Davi. Por que ele está falando de Davi? Porque Davi era a representatividade, a autoridade, um dos maiores reis da Bíblia. Um dos maiores reis do povo judeu. E ele diz, e ele mesmo quando ele esteve aqui na terra, ele disse que ele era o filho de Davi. Ele era conhecido como filho de Davi. E o reino, e Jesus, e Deus Pai, ele fez promessas a Davi. Que suscitaria o quê? Descendência. Não faltaria rei no seu trono. E este rei, e esse reinado, ele se cumpre em Jesus Cristo. Os judeus não entenderam o reinado. Jesus veio inaugurar o reino dos céus, e eles queriam o reino da terra. Jesus veio proclamar o reino de Deus, e eles queriam o reino do homem. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei da glória. Por isso que está falando, ele tem a chave de Davi, e ele fecha a porta, e ele abre a porta. Aleluia. Creia nessa noite, irmão. Deus tem poder para abrir portas e fechar portas. Eu vou repetir mais uma vez, porque às vezes nós precisamos de portas abertas, também de portas fechadas. Deus tem poder de abrir a porta que você tem pedido. Deus tem poder de abrir esta porta onde você tem batido. Mas Ele também tem poder de fechar. Em Mateus capítulo 16, ele diz, 18, ele vai dizer, e também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19, e eu te darei as chaves do reino, olha as chaves aí mais uma vez, Jesus falando das chaves, aleluia, e as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. A igreja tem autoridade dada pelo Senhor, a igreja tem autoridade para desligar e para ligar, através da oração, através da súplica, através do clamor. A igreja pode se posicionar espiritualmente, clamar e influenciar no mundo espiritual. Aleluia! A igreja tem a chave de Davi, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Aleluia. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja.
isso que a igreja tem que avançar. Por isso que a igreja, lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, revestivos de toda a armadura, porque a igreja tem que lutar, a igreja tem que avançar, porque porta do inferno não pode ficar de pé. As portas do inferno não são empecilho à obra do Senhor, à pregação da palavra. Agora, portas que Deus não abriu, essas vão fechar. Portas que Deus não abriu, essas vão fechar. Mas quando Deus abre uma porta, aleluia, só Ele pode fechar. Quando Deus abre a porta, só Ele pode fechar. Aleluia. Então creia, irmãos, que Deus pode abrir e fechar portas na sua vida e na minha vida. Deus pode abrir portas e fechar portas na vida da sua igreja. Eu estava conversando hoje com o pastor Zé, pastora Márcia, missionária Júlia. Estávamos conversando sobre algumas coisas. Irmãos, é tremendo. Nós somos uma congregação, uma igreja num bairro humilde, onde as pessoas não são, totalmente abastadas financeiramente, classe média, alta, essas coisas. Somos humildes, mas Deus abriu essa porta. Quantos anos, Hildo? Que é bom de memória? 44? 46? 47 anos Deus abriu essa porta. Aleluia. E Deus não vai fechar. Em nome nenhum vai fechar. Só Ele pode fechar. Mas o homem não vai fechar. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu estava conversando com eles. E da pandemia para cá, quem acompanha, nós perdemos alguns membros, irmãos. Às vezes, coisas que acontecem, irmãos deixam se influenciar. E quando alguns irmãos saem, nós sabemos que quem financia a obra de Deus? A igreja, os irmãos. Mas eu estava falando, Deus tem mostrado esse tempo todo que Ele tem cuidado da sua igreja. Por mais que o número seja pequeno, quando os daqui não são suficientes, Ele via de fora. Ele dá um jeito, de onde você nem imagina, Ele abre uma porta, porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Estamos falando, temos recebido uma oferta mensal, irmãos. Uma ajuda mensal aqui, de uma pessoa que deposita mensalmente R$800 na conta da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Isso é Deus, irmãos. Não é membro daqui, não congrega aqui, mas todo mês tem mandado, porque a obra é de Deus. E quando Ele diz, e quando Ele quer, Ele sustenta, Ele envia da onde você menos imagina. A palavra vai dizer que Ele traz à existência coisas que não existem. Aleluia, porque Ele é Deus, aleluia. Tem um outro irmão que mora longe, mora lá na região dos lagos, manda todo mês mais de R$400 de oferta para essa igreja. Não é membro daqui, mas irmãos, Deus sustenta esta obra. Deus pode fazer coisas que você nem imagina. A palavra vai dizer que a fé é firme certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos, mas cremos. O que você tem esperado de Deus? Você tem esperado, não estou esperando nada não. O negócio é viver e morrer. Mãe, é isso que tu vai viver de Deus. Agora, se você cria expectativas celestiais de que Deus pode fazer algo novo, de que Deus vai fazer algo novo, de que Deus vai alcançar, que Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai mandar gente, Deus vai fazer algo novo, Ele vai fazer, aleluia, porque Ele é Deus, e quando Ele quer, nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Segunda coisa que me chamou a atenção, Jesus falando dessa igreja. Sei que você tem pouca, né? Sei que você tem pouca força. Olha o que ele diz aí, verso 8. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, ninguém, a não ser ele, e sei que você tem eu sei que você tem pouca força. Diferente de outras igrejas, irmãos, aqui da Ásia Menor, talvez Éfeso, uma cidade de maior expressão, tinha lá o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas, né, antigas do mundo, uma cidade de muita expressão. Outra vez, a próxima igreja que nós vamos ver, que é a igreja de Laodiceia, mas é uma igreja rica, abastarda, né? É uma igreja que tem muita opulência, né? Uma postura de igreja grande, abastarda, que tem dinheiro, que tem recursos. Mas Jesus diz que ela era pobre, cego, miserável, nu. Mas Filadélfia não. Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Irmãos, isso é muito interessante, porque Deus, Ele é especialista em pegar pessoas que têm poucas forças e tornar em pessoas com muita força, pessoas de expressão no seu reino. Deus é especialista de pegar um jovem cheio do Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, e usar aquele jovem e dizer: tu és Golias, tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos. Porque no reino de Deus não importa, no reino de Deus, o maior não é aquele que está em cima, o maior não é aquele que tem mais força, mas é aquele que diminui. É aquele que se diminui, é aquele que se humilha, é aquele que se deixa ser usado por Deus. Esse é o maior no reino de Deus. Ele está dizendo: você tem pouca força. Abre para mim 2 Coríntios 12, 9. Vocês têm pouca força, mas não tem problema. E eu acho isso muito interessante, porque uma igreja que tem pouca força, um líder que tem pouca força, olha para cá, ele só pode uma coisa: confiar em Deus. Aleluia. Quando você não tem forças, quando você não tem recursos, quando você não tem estrutura, quando você não tem material humano, quando você não tem nada, você só pode uma coisa: confiar no Senhor dos Exércitos. Confiar naquele que pode todas as coisas, naquele que vai à tua frente, naquele que te usa, naquele que te capacita, naquele que te enche de graça. Porque assim, quando Ele der a vitória, quando Ele fizer alguma coisa, você não vai se ensoberbecer. Quando Ele te der alguma coisa, quando Ele colocar alguma coisa em sua mão, você vai dizer: o Senhor fez grandes coisas. Louvado seja o seu nome. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Diz assim: então ele me disse: a minha graça é o que me basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixa eu ler numa tradução que a gente conhece mais aqui. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, ser fraco não significa ausência de poder de Deus, pelo contrário, ser fraco significa dependência
de Deus. Quando nós somos fracos, quando nós temos poucas forças para fazer as coisas, quando temos poucos recursos, nós temos que, só temos uma coisa: depender de Deus, para que esse poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E eu vejo algumas pessoas interpretando mal esse texto, dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas humanas, no sentido de pecado, né? Está errado. O texto não está falando de pecado, ele está falando de força, ele está falando de estrutura, ele está falando daquilo que podemos ou não podemos fazer. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa em cima do pecado. Ele está falando de limitações humanas, coisas que você não pode fazer, coisas que você não pode alcançar, coisas que você não pode, aos olhos humanos. Deus pode, aleluia, Deus pode fazer, Deus pode dar, Deus pode prover, Deus pode colocar uma palavra na tua boca, Deus pode colocar pessoas nas suas mãos, Deus pode fazer, porque Ele é Deus. E Ele está dizendo para essa igreja: vocês são fracos, mas não tem problema, eu gosto de usar os fracos, aleluia, aleluia. Deus te usa, meu irmão, independente do que você tem ou do que você não tem. É só você se colocar à disposição do reino. Foi falado aqui, Jesus operando por uma multidão, pregando. No final da pregação, Jesus diz: dá-lhe voz de comer. Aí os discípulos: Senhor, nós não temos nada. Mas aparece um menino, cheio de fé, aleluia, cheio de vontade de fazer alguma coisa, e entrega 5 pães e 2 peixinhos, aleluia, aleluia, irmãos. 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar uma multidão. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de homens e mulheres que queiram. Deus precisa de homens e mulheres que queiram trabalhar, que queiram pregar, que queiram orar, que queiram evangelizar, que queiram jejuar, que queiram pagar um preço, que queiram dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero ser usado, Senhor. Deus precisa desse. E o mais Ele vai acrescentando, e o mais Ele vai fazendo na tua vida. É bom que sejamos até fracos, para que a soberba, a jactância, a vanglória não encham nossos corações. E venhamos dizer como a igreja de Laodiceia: eu sou rica. Eu sou rico. Como aquele jovem rico que teve encontro com Jesus e dizendo: mestre, eu quero ser bom, eu quero parecer, eu quero ser igual a você, eu já tenho guardado a lei. Jesus fala: para, uma coisa te falta, e talvez a mais importante. Vá, vende tudo e dá para os pobres, porque você tem um ídolo no seu coração. Você tem um Deus, e esse Deus é Mamon. E Jesus arrebenta com aquele jovem, a sua altivez. Algumas traduções vão dizer que ele era um príncipe, cheio de... Ele se aproxima de Jesus, né, com o coração altivo. Se você ler atentamente, você percebe isso no texto. Ele queria parecer com Jesus. Ele achava que guardava a lei, mas ele não guardava a lei. Essa igreja era fraca, tinha pouca força, mas era uma igreja extremamente usada por Deus. Aleluia. Terceira coisa, ele diz: você guardou a minha palavra. Olha o que diz aí. Sei que você tem pouca força, mas guardou, algumas traduções talvez é guardaste, né? Guardaste a minha palavra. Aleluia. Uma igreja que tem pouca força, um líder que talvez tenha pouca força, mas ele guarda a palavra de Deus. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, não importa se temos 50, 100, não importa. Podemos ser 300, 1000. O que importa é se guardamos a palavra de Deus. Sei que nós não vamos ser perfeitos. Estamos querendo ser perfeitos. Estamos querendo ser santos cada dia mais, prosseguir na santidade, se aperfeiçoar. Às vezes erramos, às vezes falhamos, mas estamos caminhando. Mas o importante é guardar a palavra. O importante é entender que a palavra, ela tem a autoridade. E a palavra é a própria expressão de Deus ao homem. João capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Quando eu guardo a palavra, eu guardo o próprio Deus. Eu observo a própria pessoa de Jesus Cristo. Precisamos guardar a palavra. Lá em 1 Timóteo, olha a orientação, uma das primeiras orientações que Paulo dá a Timóteo. 3. 1 Timóteo 1:3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Aleluia! Timóteo tinha que guardar a sã doutrina. Timóteo tinha que guardar a igreja de Éfeso na santa palavra. Isso é o que importa. Não importa a igreja cheia, não importa uma igreja rica. O que importa é se a igreja está pregando a santa palavra. O que importa é se a igreja pega o arrependimento, a renúncia, se a igreja prega contra o pecado. Isso é que importa. A verdadeira igreja prega contra o pecado, mas ela mostra o caminho. A igreja verdadeira, ela prega a renúncia, mas diz que quando eu renuncio, eu ganho o reino. Não é só uma coisa pela outra. Temos que mostrar o que a Bíblia nos mostra, o que a palavra de Deus nos orienta. Temos que pregar a sã doutrina. Agrade ou não a alguns. Porque, irmãos, muitos não querem. Muitos querem viver uma vida de oba-oba. Muitos querem viver religiosidade. Muitos querem entrar e sair atrás de uma bênção. Mas poucos querem viver a palavra. Mas como Jesus diz, João capítulo 14, verso 1, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aleluia. Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, o que importa é se guardamos os mandamentos do Senhor. O que importa é se você busca guardar os mandamentos do Senhor. Essa igreja é uma igreja que guardava os mandamentos do Senhor. Era uma igreja que observava. E por mais que sejam duros, e por mais que às vezes temos que renunciar, como Jesus mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter renúncia. Por mais difícil que seja, essa é a mensagem do Evangelho. Ele veio nos tirar do império das trevas e do mal, uma vida de pecado, uma vida do lamaçal, e nos transportar para o reino Filho do seu amor. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino dirigido pelo Espírito Santo. Tem luta? Tem. Tem adversidade? Tem. Mas tem paz.
Aleluia. E Jesus fala, não é a paz como o mundo a dá, não. A paz que eu dou, não é igual ao mundo. Aleluia. Essa paz excede o entendimento. É uma paz onde você está sendo perseguido, onde muitas igrejas aqui no contexto da Ásia Menor estavam sendo perseguidos pelos imperadores romanos, muitos sendo entregues aos leões, nas arenas, muitos sendo queimados vivos, como foram em Roma, como tochas vivas, muitos servindo de escárnio, muitos servindo de zombaria. Mas é uma paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo diz, porque a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso infinitamente maior de glória. Aleluia. Não dá para comparar, irmãos, as tribulações do tempo presente, as lutas do tempo presente, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É muita glória, é muita graça. Aleluia. E esta igreja guardava a santa doutrina, a santa palavra de Deus. Quando ele está dizendo, você guarda a minha palavra, ele está dizendo, você guarda a minha doutrina, o meu ensinamento. Jesus ensinou aos apóstolos, os apóstolos ensinaram aos outros discípulos. Vocês guardam o meu ensinamento, a minha doutrina. Por isso que Jesus diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. E quando você guarda os mandamentos, você vê a igreja aqui, o quê? Verso de número 9. E eis que farei de alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu te amo. Aleluia! Mais do que amar a Deus, melhor é ser amado por Deus. Porque muitos dizem que ama a Deus, mas quando você tem um compromisso com a palavra, com a verdade, você pode ouvir de Deus, eu te amo. Aleluia! Aleluia! Deus nos ama. Se permanecemos firmes na sua palavra, o seu amor permanece em nós. Aleluia. Aleluia. Deus te ama. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Então Ele te ama. Fala com teu irmão aí, Deus te ama. Profetiza, Deus te ama. Aleluia. Última coisa aqui que eu gostaria de compartilhar, que me chamou a atenção. Depois que ele diz que essa igreja guarda a doutrina, guarda a palavra, ele diz, e você não negou o meu nome. Isso aqui é tremendo. Você não negou o meu nome. Logo quando ele fala que essa igreja não negou o nome, ele emenda com os judeus. Olha só o que diz. Verso de número 9. Eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são. Olha aqui o mistério. Sinagoga era onde os judeus se reuniam para ler as escrituras, para orar, né? Para fazer meditações, reuniões. E aqui Jesus está dizendo, esses judeus que estão se reunindo são mentirosos, são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles não guardam o meu nome. Jesus, apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que judeu não é o que é na carne. Judeu é o que é
incircunciso de coração. Então não basta ser judeu para ser judeu. Tem que ser judeu e ser circunciso de coração. E essa era o grande embate dos judeus contra os cristãos. Porque os judeus, eles não guardavam o nome de Jesus. Eles criam em Deus, mas não criam em Jesus como Filho de Deus, como Deus. E eles estão tendo embate com esses que se dizem judeus e são sinagoga de Satanás, porque não reconhecem que Jesus é o Senhor. Romanos 9, vamos ler aqui, olha o que diz o texto de Romanos 9. Romanos 9, 30. Que diríamos, pois, que os gentios que não buscam a justiça alcançaram a justiça? Sim, os gentios não buscavam, mas alcançaram a justiça. Sim, em Jesus nós alcançamos o quê? A justificação. Mas a justiça que é pela fé, não a justiça que vem das obras, a justiça que vem da fé. Aí ele continua. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçam na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Jesus. Eles tropeçam onde? Em Jesus. Porque eles não receberam Jesus como Senhor. Então o judeu que não reconhece Jesus, ele tropeça na pedra de tropeço, que é Jesus. Como está escrito. Aí aqui Paulo está citando os profetas. Se eu não me engano é Isaías. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Quem é a rocha na palavra? É Jesus. E todo aquele que crê nele não será confundido. Aleluia! A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de tropeço, a pedra que, quando Jesus está falando com Pedro, que nós lemos o texto lá em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando, tu és pedaço da pedra. Pedro quer dizer lasca, pedaço da pedra. E sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, a rocha, edificarei a minha igreja. E eles tropeçam em Jesus, porque não creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Os profetas já estavam anunciando, vocês vão tropeçar em Jesus, porque vocês não vão receber. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mateus capítulo 21, vamos lá em Mateus. Estão entendendo? 42. Disse Jesus, nunca leste nas Escrituras, Jesus está citando a lei e os profetas, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Ele está falando dele mesmo, que a pedra, né, que rejeitaram, foi posta como pedra de esquina. O que é isso? É uma pedra angular, é uma pedra que dava base a toda e qualquer construção ou edifício que fosse edificado. Por isso que Pedro não pode ser a pedra. Por isso que os romanos, os católicos apostólicos romanos, tropeçam também em Jesus. Porque eles creem que Pedro é a pedra, mas Pedro não é a pedra é Jesus. A rocha inabalável é o Senhor Jesus. Aleluia!
o fundamento, o alicerce, a pedra de esquina, a pedra angular, talvez algumas traduções. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação, ou povo, que dê os seus frutos. Está falando aqui da igreja. Aleluia, olha o mistério. E quem cair sobre esta pedra, despedaciar. E aquele que sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Aleluia. Por isso que Jesus ama essa igreja. Porque essa igreja guarda o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. O nome que tem autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Irmãos, o nome de Jesus é poderoso. Em nome de Jesus, os demônios saem. Em nome de Jesus, os enfermos são curados. Em nome de Jesus, o pecador é liberto. Em nome de Jesus, nós temos uma vida transformada, porque neste nome há poder. Aleluia! E é neste nome que nós confiamos. E esta é uma igreja que ama o nome de Jesus. Uma igreja cristã, uma igreja que se diz bíblica, ela é fundamentada em Cristo, ela é cristocêntrica, ela fala de Jesus, ela tem a ceia, ela tem os símbolos que Jesus deixou. O sangue, o pão, o vinho. Uma igreja que exalta o nome de Jesus. Esta é uma igreja que Jesus ama. A igreja que Jesus ama não é uma igreja humanista, onde que tem que pregar uma mensagem para agradar o homem. A igreja que Jesus ama é uma mensagem que prega para atrair os homens a Jesus. É uma igreja onde Cristo é o centro, onde Cristo é a pedra fundamental, onde Ele é a rocha inabalável. Aleluia. Aleluia. Atos, para a gente terminar. Vamos terminar aqui depois louvando aquele louvor que nós cantamos aqui. Ao Rei dos Reis consagro. Oh, glória. Que lindo, irmãos. Irmãos, Deus se manifesta onde há uma exaltação ao seu nome. Onde há um ambiente onde o seu nome sobre todo nome, onde o nome de Jesus é exaltado, ao Jesus de Nazaré, ao Senhor, Rei dos Reis, onde o seu nome é levantado, ele se manifesta. Aleluia. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Se você quiser dar glória, pode dar glória, irmãos. Jesus está aqui. Jesus é lindo. Nesse nome há poder. Atos capítulo 4, verso 10. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazaré, aquele que em vós crucificais, e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, em nome desse, é que são diante de vós. Aqui é Pedro e João respondendo aos judeus, aos doutores da lei, com que autoridade vocês curam? Com que autoridade vocês falam nesse nome? Eles estão falando da autoridade daquele que ressuscitou entre os mortos. E olha que é Pedro que está falando. Aquele que dizem que ser a pedra aí fora, mas não é. Olha o que Pedro e João estão dizendo. Ele, aleluia, ele é. Pedro está dizendo, ele é, não sou eu, é ele. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há mais precioso que o nome de Jesus. Aleluia! Fica de pé.
Aleluia! Não há outro. Aleluia! Pedro está dizendo, é Ele. Cadê os músicos? É Ele. Pedro está tirando o foco dele, é Ele. Ele é a pedra, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Aleluia. E para essa igreja, Jesus está dizendo, eu te amo.